Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Lucimar, mais uma vez aqui para trazer para vocês um vídeo novo. Aqui nós estamos trabalhando o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, estamos no capítulo 12. Então, se você não viu os outros vídeos, por favor, aqui na playlist de Gênesis, você vai encontrar do capítulo 1 ao 12 por enquanto, porque eu vou ler todo o livro de Gênesis e Deus me dando vida e saúde, irei fazer vídeo de todos os livros da Bíblia, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, está chegando agora no meu canal, eu sou a professora Lucimar, trabalho com alfabetização de jovens, adultos e idosos e amo ler para os meus alunos. Não só para os meus alunos, mas também para as pessoas novas que estão chegando aqui no meu canal. Tá bom, amores? Então, vamos para a nossa leitura de hoje. Gênesis capítulo 12, você pode acompanhar aí da sua Bíblia. Bom, vamos lá então. Aí fala assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Então nós vamos prestar atenção na leitura e ver que promessas foram essas que Deus fez para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, pessoal, aqui Deus está falando para Abraão sair do meio do povo dele, da terra que ele estava, e ir para outra terra que Deus ia mostrar para ele. E ele não sabia onde ia ser esta terra, né? Esta terra que lá na frente ele vai falar, terra que mana leite e mel. Tá bom? É riqueza e prosperidade aí, o povo de Deus. E nós somos povo de Deus. Então, estamos também incluídos nesta palavra. Presta atenção. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, presta atenção o que Deus está falando aqui. Fala assim, ó, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, pessoal, aqui, ou seja, depois que eu fiz o autoconhecimento, é que eu fui entender a Bíblia, porque eu já li a Bíblia em outras ocasiões, mas eu não entendia, tá, pessoal? Deus habita em mim e habita aí em você. Quando você abençoa uma pessoa, esta bênção volta para você. E quando você amaldiçoa uma pessoa, esta maldição também volta para você. Por isso, temos que ter muito cuidado de amaldiçoar as pessoas. Tá bom? Muito cuidado. Não façam isso. Fique calado, espere em Deus, mas não amaldiçoe as pessoas. Tá bom? Então, porque aqui ele fala, e abençoarei os que te abençoarem. Porque se Deus está em mim e Deus está na outra pessoa, então eu abençoo ele e a bênção volta para mim. E aí ele fala, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, aqui Abraão já era um senhor, naquela época não era idoso, né, porque o povo vivia muitos anos, mas aqui na nossa era já seria uma pessoa idosa. Saiu da sua terra e foi para a terra que Deus prometeu a ele. E levou o seu primo, Ló. Eu acho que era primo, né, pessoal? Se não for primo de Abraão, vocês me corrijam aqui no comentário. Então, saiu de Harã. Com quantos anos ele saiu? 75 anos. Muito bem. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Então, ele era sobrinho, né? Muito bem, aqui ele já está falando que é filho de seu irmão. Então, era sobrinho de Abraão. E toda a sua fazenda que havia adquirido e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. Então saiu, né, Abraão ali com Ló, seu sobrinho, Sarai, sua esposa, e toda a sua fazenda, todos os animais, todas as riquezas e o povo que estavam com ele. Foram para Canaã. E passou Abraão por aquela terra até um lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, depois, aqui, pessoal, vamos dar uma paradinha só para a gente comentar aqui esse verso 6 até o verso 9. Aí ele fala assim, ó, do verso 6. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, ali ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Então, tinham umas pessoas lá. Mas aí ele foi, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente. Então ele foi ali para Betel e edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então ele continuou caminhando. Aí no verso 10 do capítulo 12 de Gênesis, fala assim, acompanhe aí na sua Bíblia, pega aí, Gênesis capítulo 12, estou no verso 10, fala assim, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Então, Abraão ficou com medo,
Chegou naquela terra, entrou lá, né, no Egito. Sarai, uma mulher bonita. A Bíblia aqui fala, né, que era uma mulher bonita, formosa à vista. Então, quando os egípcios perguntassem: esta é tua mulher? E aí, se ele falar que era a mulher dele, eles podiam matar ele e deixar Sarai viva para tomar ela como esposa. Veja só o que aconteceu. Dize, peço-te que és minha irmã. Então ele falou para Sarai, sua mulher: se alguém perguntar, diga que é minha irmã, para que me vá bem por toda a tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Olha que lindo, gente. Olha que lindo esta palavra. Ele quis proteger a si próprio em vida, dizendo que Sarai era sua irmã, com medo dos egípcios matá-lo e pegar sua mulher para eles. Então ele disse, e acontecer aqui, deixa eu ver, no verso 13, dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, ou seja, para que ele não morresse. E que viva minha alma, a alma de Abraão, que ele vivesse, por amor de ti, por amor de Sarai, sua esposa, que ele amava. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na. O que é gabar, pessoal? É uma palavra antiga, né? Essa palavra gabar é como elogiar, colocar lá em cima, né? Essa pessoa. E vieram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. Ou seja, falaram muito bem que essa mulher era muito bonita. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então, ela foi tomada para a casa de Faraó. E fez-lhe Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Então eles adquiriram ali um grande patrimônio, porque eles estavam ali junto com o rei e sua mulher era muito bonita. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então Deus, né, vendo ali as intenções, né, do Faraó, de tomar a mulher de Abraão. Na verdade, ele não sabia que era mulher dele e ele queria essa mulher para ele. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que te disseste a minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Então, ele não tinha falado que ela era a esposa, que era a mulher dele. Ela tinha falado que ela era irmã. E aí Faraó pegou essa mulher para ele, para levar lá para o palácio, mas não sabia que era mulher de Faraó. E Deus castigou, né? Deus mandou pragas à casa de Faraó, por causa de Sarai, a mulher de Abraão. Então,
Faraó foi e falou: toma tua mulher e vai-te. Ou seja, vai embora. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no, a ele e a sua mulher e a tudo o que tinham. Então os servos retiraram Abraão e a sua esposa e foram-se embora com tudo que eles tinham. Eu me empolguei, né? E já acabou a leitura. Ah, não, estava tão bom. Então, capítulo 13 vai falar assim, ó. Abraão volta do Egito. Pessoal, eu não sei. Esse canal não é um canal de pregação. É um canal de leitura da Bíblia e comentar o que eu entendi. Tá, pessoal? Pelo que eu entendi, e eu quero que vocês também coloquem no comentário se vocês entenderam a mesma coisa, ou se tiver alguém mais entendido, possa colocar aqui no comentário para mim, porque eu entendi que como Abraão não tinha falado que Sarai era sua mulher, Faraó tomou para si. Será que Faraó, teve alguma coisa com Sarai? Uma pergunta que deixou uma interrogação aqui. Então chamou Faraó, porque ele fala assim, ó, feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, por causa de Sarai, sua mulher. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E que Faraó disseste, e por que disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Presta atenção. Por que me disseste a minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Então, pessoal, ficou uma interrogação aqui. E quem souber, coloca aqui no comentário para mim, professora, ele só tinha levado ela para o palácio, mas eles não chegaram a ter nenhuma intimidade. Porque disseste a minha irmã, de maneira que houvera. Aqui está no passado, né, pessoal, essa palavra houvera, tomado por minha mulher. E agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões e a seu respeito, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Então, Faraó não tirou nada dele e mandou que os seus varões acompanhassem e levassem tudo que ele tinha, tudo que pertencia a ele. Bom, essa é a leitura de hoje. Eu espero que nós possamos interagir. Vocês podem colocar no comentário o que vocês entenderam, ou se tiver alguém mais entendido, coloca aqui para mim também, né, o que vocês entenderam desse capítulo 12. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai falar do capítulo 13.
e vai falar assim: Abraão volta do Egito. Aí ele volta, faz essa caminhada de volta aí pro Egito. Tá bom, amores? Então, beijo para vocês. Não esqueça daquele like maroto. Não esqueça do like, pessoal. O like, ele fortalece o canal. Ele mostra para pessoas que tá aí, que às vezes não sabe ler, ou que sabe ler, mas gosta de ouvir também a palavra de Deus. E aí, quanto mais like vocês deixar no vídeo, mais pessoas vão ver este vídeo. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.